Dando início aqui à nossa coluna Você Sabia? Vamos hoje fazer um Você Sabia vinculado a outros vídeos já postados anteriormente nesse canal e que tratavam da temática do tarô. O Você Sabia de hoje, eu começo com a pergunta: você sabia que o tarô é mais do que meramente um baralho para a diversão? Você sabia que ele é composto por 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores? Imagino que já sabia. Vamos então a algumas perguntas que eu recebo, que eu já recebi, que eu já tive a oportunidade de ver e que tem a ver com a temática que nós estamos aqui nesse momento. A primeira delas: a capacidade de ler e interpretar o tarô é um... Você precisa ser vidente para ler o tarô? A resposta é um categórico e sonoro não. Eu diria para vocês que é óbvio que, em se tratando de misticismo, em se tratando de aspectos divinatórios, qualquer pessoa que possua um dom de clarividência, possua um dom de antecipação do futuro, ao tomar contato com o tarô, ela vai ser beneficiada, ela vai conseguir desenvolver muito mais facilmente suas previsões. Porém, não somente o dom é responsável por isso. Ele não é uma condição sine qua non. Você pode muito bem usar técnicas que vão fazer com que você, mesmo sem ser um vidente, tal como um vidente de filmes, etc., consiga ler normalmente as cartas. Consiga entender os arcanos, as posições, a influência de uma sobre outra e o contexto em que elas são colocadas. Então, não necessariamente você precisa ser um vidente ou ter dons internos para manusear o baralho de tarô e conseguir bons resultados até. Vamos então para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: tarô cigano ou baralho cigano? Qual dos dois termos é mais correto? Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que se você tiver um tarô, você precisa ter 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Qualquer outra variante com número menor de cartas não é tarô, é outro tipo de baralho. Existe o baralho cigano. Não estou dizendo que você possa comparar se é mais ou menos eficiente. Isso aí é caso a caso, nós podemos ver isso. Porém, é fato notório e concreto que, se você tem um tarô com uma temática cigana, ou seja, você tem um artista que produz um tarô com as suas 78 cartas e usando elementos lá da mitologia, da cultura cigana, é bem possível ter um tarô cigano. Assim como existe já um baralho cigano com um número de cartas diferente do número de cartas de tarô. Certo? Então, na segunda pergunta, os dois estão corretos. O que não está correto? Chamar baralho cigano de tarô, assim como chamar tarô de baralho cigano. São coisas diferentes. Para ser tarô, precisa ter os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. O tarô é capaz de antecipar o destino de alguém? Essa é uma questão controversa. Quem acredita em destino vai ver no tarô a possibilidade de antecipá-lo. Porém, se você não é fatalista, eu particularmente não sou fatalista, eu não acredito que exista um destino traçado e que não pode ser modificado de modo algum. Eu acredito em probabilidades e tendências. Pois, do contrário, nós não teríamos leituras, nós teríamos profecias, nós teríamos adivinhações proféticas usando um baralho. Então, eu diria que, nesse sentido, entendendo o destino como uma relação de causa e efeito linear, eu diria sem nenhuma sombra de dúvida que o tarô não é capaz de antecipar
mas ele é capaz de mostrar probabilidades, mostrar tendências, mostrar cenários, caso você esteja visando um futuro próximo. Ele te ajuda a entender o passado, ele te ajuda a entender o presente, ele te mostra tendências de futuro. Tendências que podem se concretizar ou não, de acordo com as escolhas que são feitas pelo consulente. Lembrando que o consulente sempre pode escolher sobre a sua vida. Esse direito de escolha e a capacidade de escolha ela não é tirada, muito menos por um método divinatório. Então, ainda que você possa ter uma previsão extremamente ruim, pouco auspiciosa, pessimista, como queira chamar, o fato dela aparecer dessa maneira pode muito bem ser alterado por alguma ação do consulente ou mesmo de outro indivíduo ou indivíduos, fatores que alteram a previsão. Por isso que nós falamos em previsão e não em profecia, nesse sentido. Então, a resposta também é não. Né? O tarô não é capaz de antecipar um destino de alguém. Na próxima pergunta. É possível alguém ser bom na leitura de tarô sem o domínio de técnicas, sem o estudo do baralho, usando somente a intuição? É possível, porém pouco provável. Se você não conhece os arquétipos, se você não conhece os símbolos, se você não conhece a maneira como eles se organizam para poder criar o cenário que o leitor vai trazer e interpretar para o consulente, fica muito difícil que você construa de forma coerente uma narrativa a partir do que aparece nas cartas. A intuição ajuda? Sim. Mas eu diria que até para que ela funcione bem, você precisa conhecer o básico. Se você, por exemplo, não sabe a diferença do significado da carta da estrela para a carta do 3 de paus, por exemplo, ainda que a sua intuição possa te trazer alguns lampejos, algumas indicações do que está por vir, você não vai conseguir transmitir a mensagem com profundidade, com precisão. Então, eu faria uma analogia nesse caso. Eu diria o seguinte: da mesma maneira que é impossível ou muito difícil que alguém seja um craque do futebol sem ter uma bola, sem ter um uniforme para jogar bola, sem ter um time e tudo mais, é muito difícil que somente com a intuição o sujeito venha interpretar as cartas do tarô. Ele pode, com a intuição, se tornar voltando à analogia, se tornar um craque do futebol. Mas sem conhecer as regras do futebol, muito dificilmente isso vai acontecer. Então, há que haver um certo limite do que a intuição é capaz de fazer. A intuição te ajuda, às vezes, numa leitura em que o sentido das cartas está truncado e algo, um insight vem e você consegue entender alguma coisa que normalmente não estaria ali. Mas normalmente isso acontece após um profundo estudo, após anos de prática, de leituras, de conhecimento do baralho e também de autoconhecimento. Então, só a intuição não é suficiente. Assim como somente conhecer o significado, somente conhecer as técnicas, sem ter o preparo necessário, você se torna mais limitado. A ausência da intuição te torna limitado. O desconhecimento das técnicas torna impossível que você possa ler o baralho. Uma outra questão interessante, as número 5, o tarô pode ser combinado com outras técnicas divinatórias, como astrologia, numerologia, cabala e outras do tipo. Bom, vou começar esclarecendo a dúvida dessa pessoa que me enviou, dizendo que a cabala é muito mais do que uma técnica divinatória. A cabala é um sistema complexo de conhecimentos. Em algum momento a gente até vai tratar disso no canal. Tá? Astrologia é um sistema divinatório.
um sistema complexo de conhecimentos. Numerologia também. Pode ser combinado com o tarô? Pode. Qual a questão que eu coloco? Será que o sujeito que usa essa combinação, ele tem a consciência e, ao mesmo tempo, a capacidade de estabelecer os nexos de ligação entre uma técnica e outra? Ele vai conseguir fazer as associações? Ele vai conseguir fazer, entre aspas, a calibragem para que o tarô se torne mais preciso, por exemplo, usando numerologia? Eu particularmente uso. Eu particularmente costumo usar numerologia associada ao tarô, especialmente quando eu tenho dúvida em alguma questão, mas eu tenho um modo particular de fazer isso. Cada um precisa desenvolver o seu. A astrologia é uma técnica, tarô é outra, numerologia é outra coisa. Lembrando que são distintos. E quanto mais diferente, quanto mais distinto, mais difícil de combinar. Em alguns casos, torna-se quase impossível combinar. Lembrando que vai requerer não só um esforço maior, porque o sujeito precisa conhecer mais do que tarô, ele precisa conhecer a outra técnica e conhecer como elas se aglutinam para formar algo coerente. Do contrário, lembrando os gregos antigos, ao invés de você construir uma beleza híbrida como um semideus, para os gregos, o que é híbrido, ou você construir um semideus, né, que é meio humano, meio divino, como um Hércules, um Adonis, um Aquiles, né, um herói, ou você constrói uma monstruosidade como a Quimera, que era parte leão, parte dragão, parte serpente e parte bode. Muitas das pessoas, não todas, mas várias pessoas que eu vejo usar técnicas divinatórias associadas acabam criando monstruosidades que não fazem muito sentido. Vamos então para a próxima. Se uma previsão, entre aspas, deu errado, a culpa é de quem leu ou de quem consultou? A moça que fez essa pergunta para mim, eu preciso responder dizendo: não tem culpa. Não há culpa. Nesse caso, especialmente, não há culpa. Pode ter havido erro de interpretação de quem leu? Pode. Quem interpretou as cartas e quem pediu a interpretação das cartas, muitas vezes, realiza um fenômeno que é o fenômeno de projeção. Você lê e você atribui um significado que você gostaria que fosse. Isso é o mais provável. Nem sempre, mas é o mais provável. E aí a tua leitura às vezes está apontando para uma coisa e você diz outra. Ou então o leitor, já aconteceu comigo, já tive consulente, pessoas que me procuraram para poder ver e tirar dúvidas sobre alguma questão, né, com o tarô. Eu dizia alguma coisa e a pessoa entendia algo totalmente diferente. E depois me cobrava, dizendo que eu havia errado. Desde que isso aconteceu, eu passei a pedir permissão às pessoas, gravar em áudio, dar o arquivo de áudio. Depois que isso acontecia, eu destruía o arquivo de áudio para não ficar nenhum registro. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa com a cópia, ela lembrava. Aí via, não, olha lá, Pablo realmente falou isso, aquilo e aquilo. Certo? Então, assim, vou repetir uma questão que eu coloquei que diz muito da minha posição enquanto estudioso, enquanto leitor do tarô. Nós trabalhamos num mundo de probabilidades e tendências, e não de profecias. Então, evidentemente, você não tem 100% de precisão, você pode errar. Nesse você sabia aí, que eu estou fazendo, nessa coluna, eu vou dizer então que não é culpa de ninguém, ou a culpa é de todos. Por exemplo, momentos em que o leitor do tarô pode não ter precisão. Às vezes ele pega um baralho e ele não tem afinidade com determinado baralho. Que isso é um elemento importante, a familiarização com o baralho. E aí, na hora de interpretar, ele pode se confundir. Ou uma outra questão, existem consulentes, existem pessoas que vêm consultar o tarô
mas não querem dar nenhuma pista daquilo que queriam saber. Quanto menos você diz, mais fácil é o leitor errar, porque ele não tem nenhuma base para partir, se ele não tem uma ideia daquilo que está sendo perguntado. Então é óbvio que algumas pessoas podem se sentir muito expostas, podem sentir que são problemas sensíveis que ali estão colocados, porém elas devem ter a consciência plena de que, se não fornecer nenhuma informação para quem está lendo, só o significado das cartas não vai ser contextualizado. Então fica mais difícil. Não é que o sujeito não possa acertar, às vezes ele até acerta da previsão, mas a probabilidade de dar errado é maior. Temos então a próxima pergunta, a última. Fiz 7, ia fazer mais, selecionei 7. É possível usar o tarô para saber a data precisa de nascimentos, mortes ou casamentos? Sim e não. Por que sim e não? Porque se você está falando de algo tão específico quanto uma data posicionada do tempo, a probabilidade de erro é muito grande. É possível? É possível. Conheço vários tarólogos que tentam estimar essas datas. Mas volto a insistir, se estamos falando de probabilidade e não de profecia, a possibilidade de errar é muito grande. Então é possível, mas muito difícil. E diria que não é nem sequer recomendável fazer isso, porque você gera uma expectativa do consulente que muitas vezes não se concretiza. Ah, vai ser dia tal que eu vou me casar? Vai ser dia tal que eu vou morrer? Não acho bom, acho que é um caminho de leitura que não atrapalha mais do que ajuda. Bom, pessoal, esse foi o Você Sabia, nosso primeiro Você Sabia. Na semana que vem, na segunda-feira, teremos outro Você Sabia, mas deixarei para anunciar mais adiante no canal. Muito obrigado, tenham todos uma excelente segunda-feira, uma excelente noite e aguardem, pois tem muita coisa boa vindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar lá no sininho, dar um like no vídeo e ajudar durante esse momento. Hoje é dia 11 de maio de 2020, né? Nós estamos numa situação de isolamento social devido a uma pandemia de proporções gigantescas no mundo. Então, pode bem ser que a resposta a essas perguntas atenda a algum anseio, alguma dúvida, algum questionamento. Muito obrigado a todos e até a próxima.